Qual é o som? Quando Deus desce na terra.
Gostaria de cumprimentar a todos com a boa noite, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou Eliel Santos, pastor da Primeira Igreja Batista de Valente, e gostaria de dar as boas-vindas a todos que estão conectados conosco através desta live. Tenho certeza que Deus tem uma palavra poderosa para você nesta noite. Eu quero dizer para você que aí onde você está a igreja do Senhor Jesus Cristo. Isso me faz lembrar a passagem da mulher samaritana, lá em João capítulo 4, versículo 19, disse a mulher ao Senhor Jesus Cristo: Senhor, percebo que o Senhor deve ser um profeta, mas me diga uma coisa, por que é que vocês, os judeus, insistem em que Jerusalém é o único lugar de adoração, enquanto nós, os samaritanos, dizemos que aqui ela se referia ao Monte Gerizim, onde os nossos antepassados adoraram? E aí então Jesus respondeu: vem chegada a hora, mulher, quando não nos preocuparemos mais em adorar o Pai aqui ou em Jerusalém, porque não é onde adoramos que tem valor, mas como adoramos. A nossa adoração é espiritual e verdadeira. Temos a ajuda do Espírito Santo, porque Deus é Espírito e nós precisamos ter a ajuda dele para adorar como devemos. Então, neste momento, vamos adorar ao nosso Deus. Você que está aí no seu lar, com a sua família, este sim é um momento de adoração, é um momento de louvor ao Senhor, de gratidão ao Senhor por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Vamos orar para darmos início a este momento onde nossos corações estarão voltados para o Senhor Jesus Cristo. Pai amado, Deus eterno, te somos gratos, ó Pai, porque temos o privilégio de estarmos na Tua presença. Como é bom, Pai, estarmos conectados contigo. Como é bom, Deus, saber que o Senhor está dentro de cada lar que nesta hora participa conosco desta live. Como é bom saber, ó Deus, que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos escuta, e que a adoração verdadeira é aquela que é feita em espírito e em verdade. Por isso, te pedimos, ó Pai, por este culto, por este momento de louvor, de adoração, de gratidão, por tudo que és e por tudo que tens feito. Recebe, ó Pai, os louvores dos teus filhos que estão aqui, que estão em casa, em qualquer lugar que estejam. Recebe cada louvor, Deus, como uma maneira nossa de dizermos a Ti o quanto Te amamos, o quanto somos gratos, o quanto nos sentimos alegres e felizes, ó Pai, por estarmos diante do Teu altar, por estarmos na Tua presença, porque a Tua palavra nos afirma que Tu és um Deus de longe, um Deus que cuida de todas as coisas, um Deus que cuida do universo, mas da mesma forma que és um Deus de longe, que está longe, é o Deus que está perto, é o Deus que está conosco, é o Deus que está aqui, neste lugar, no meio do Teu povo. Por isso, Pai, tenhas a liberdade nesta noite, seja muitíssimo bem-vindo ao nosso meio nesta hora, porque sem a Tua presença, nada disso faz sentido. Por isso, Pai, fala aos Teus amados que agora estão em casa, cada um no seu lar, adorando ao Senhor, bendizendo o Teu santo nome neste momento. Nós oramos, Teu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
bom entoarmos cânticos de louvores ao nosso Deus. Amém? Eu gostaria de abrir a palavra de Deus no livro de Tiago, no capítulo 5, do versículo 7 até o versículo 12. Irei ler esse texto e logo após nós iremos fazer uma reflexão. E gostaria de que você estivesse neste momento colocando a sua vida nas mãos do Senhor, a sua família, a sua casa, pedindo para que o Espírito Santo de Deus possa falar com você. O texto de Tiago, no versículo 7, começa dizendo o seguinte: agora, quanto a vocês, queridos irmãos, que estão esperando a volta do Senhor, sejam pacientes, como o lavrador que espera até o outono, para que a sua preciosa colheita amadureça. Sim, sejam perseverantes e tenham coragem, pois a vinda do Senhor está próxima. Não murmurem uns dos outros. Será que vocês próprios estão acima de qualquer censura? Pois vejam, o grande juiz já vem, está quase aqui. Deixem que ele faça qualquer censura que precise ser feita. Para exemplo de resignação no sofrimento, olhem para os profetas do Senhor. Sabemos como eles estão felizes agora, porque permaneceram leais a Ele no tempo da sua vida, mesmo quando sofreram grandemente por isso. Jó é um exemplo de um homem que continuou a confiar no Senhor no sofrimento, e das experiências dele podemos ver como o plano do Senhor finalmente terminou em bem, e que o Senhor é cheio de ternura e de misericórdia. Porém, mais do que tudo, queridos irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Digam apenas um simples sim ou não, a fim de que vocês não pequem e não recebam a maldição. Pai amado, obrigado, Deus, porque o Senhor já nos falou através dos cânticos que foram entoados. E neste momento, Pai, colocamos-nos à disposição do Teu Santo Espírito. Que o Senhor possa tocar os nossos corações de forma especial. Que cada falar com cada um de nós. Toda honra, toda glória, todo louvor pertencem a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Amados, do versículo 1 até o versículo 6, parece claro que Tiago está denunciando judeus incrédulos que acumulavam riquezas e exploravam seus trabalhadores, os oprimiam e usavam de suas riquezas para o comodismo e para a luxúria. É interessante percebermos que alguns viviam de forma bastarda e outros em extrema escassez. Talvez esse quadro pintado aqui por Tiago retrate de certa forma a nossa sociedade, o momento social, o contexto social que estamos vivendo. No entanto, a partir do versículo 7, o texto que acabei de ler, Tiago narra a situação dessas pessoas que, na prática, eram oprimidas por esses ricos. Essas pessoas que não tinham condições de pagar as suas dívidas, e em consequência disso, muitos delas eram jogadas nos cárceres. Pessoas que perdiam os seus bens e que muitas vezes, por não ter como pagar as suas dívidas, tinham que vender os seus familiares como escravos.
Pessoas que na prática não tinham emprego, não tinham o que comer, e por isso muitos morriam de inanição. Eu poderia até dizer para os amados, para os irmãos, para os amigos, que era um momento muito complexo, era um quadro de intenso sofrimento. E quando eu estava lendo esse texto, eu me recordei do que disse Paulo em Romanos, no capítulo 3, no capítulo 5, versículo 3 e no versículo 4 e 5. Ele falando a respeito do sofrimento, ele falando a respeito das lutas que às vezes temos que passar. Ele vai dizer que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, e a experiência a esperança. Ou seja, a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E quando a gente olha os detalhes do texto de Tiago, a gente vai perceber que ele está falando de pessoas que de fato viam uma vida numa perspectiva de dor, numa perspectiva de sofrimento, e ele escreve essas palavras para poder confortá-los e fazer com que eles tivessem uma outra perspectiva de vida. É como se Tiago estivesse dizendo para eles: olha, não se preocupem com essas coisas, mas olhem para algo muito melhor, muito maior. E aí Tiago vai dizer para eles: não esqueçam de que a volta do nosso Senhor Jesus Cristo é iminente. Como se Tiago quisesse que eles compreendessem que eles estavam apenas passando um momento de luta, de angústia, de tribulação, mas isso não duraria para sempre. Isso, de certa forma, seria passageiro. Independentemente do tipo de problemas que eles estivessem enfrentando, Tiago vai dizer que eles precisavam fixar os seus olhos em Cristo. Mesmo diante das intempéries da vida, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos males econômicos e sociais que estivessem batendo insistentemente em suas portas, eles deveriam se lembrar de que Jesus iria voltar logo, de que Jesus Cristo logo viria para buscar os seus. Todos sabem do que está acontecendo atualmente com o mundo. Poderia dizer que o mundo está chorando, o mundo está pranteando por milhares de pessoas que foram vítimas dessa epidemia, dessa pandemia, assim podemos dizer. E nesse momento de crise, nesse momento de incertezas, não podemos entrar em pânico nem desespero, porque não podemos esquecer que a nossa confiança está no Senhor Jesus Cristo. É nele que baseamos a nossa fé. E Tiago desejava que eles se apegassem nessa bendita esperança, a iminente volta de Jesus. Quando, eu poderia até dizer, todas as injustiças sociais seriam corrigidas e toda a opressão acabaria. Tiago os encoraja a fixarem os seus olhos na promessa da vinda de Cristo. E para isso, Tiago usa várias imagens, algumas ideias, objetivando ensinar-lhes uma lição de fé. Eu gostaria que pensemos nisso. Em quem está baseada a nossa fé? E no que baseamos a nossa fé? No caso aqui expresso por Tiago, esta fé baseava-se na certeza da iminente volta do Senhor Jesus Cristo. Era, na verdade, um grito de esperança, com o objetivo de acalmar a alma. Então ele nos convida a mim e convida a você
a confiar no Senhor. Independente de que tipo de dor você esteja sentindo, qual tipo de intensidade, a palavra vai dizer que o Senhor é o nosso pastor, e é Ele que refrigera os que ali viviam, de que eles não podiam perder a esperança. E aí, ele traz a narrativa dos lavradores. Os lavradores, eles não tinham controle sobre a chuva, mas eles sabiam que sem a chuva seria impossível a colheita. Mas eles não ficavam sentados, nem desistiam, esperavam confiadamente em Deus a colheita. E sobre isso precisamos refletir um pouco. Precisamos ter um momento de reflexão. É preciso lançarmos a semente, porque quem vai permitir que o fruto possa ser produzido é o nosso Deus. Eu sei que você está em casa agora, muitos irão ficar recolhidos por alguns dias, semanas, quiçá meses. Espero que isso acabe logo. Confiamos no Deus poderoso que pode fazer coisas extraordinárias, não tenho dúvida disso. Mas aqueles que porventura não podem ir ao trabalho, que estão reclusos aí no seu lar, esse é o momento também de semear. Esse é o momento de buscar mais a Deus. Esse é o momento de ler um pouco mais a palavra. Esse é o momento de viver um pouco mais em oração. Esse é o momento de viver um pouco mais em comunhão. Não é um momento de desespero. É aproveitar a oportunidade para estar um pouco mais próximo do Senhor. Porque às vezes, na correria da vida, por conta do nosso trabalho, dos nossos afazeres, ficamos tão preocupados com aquilo que temos que fazer. E às vezes esquecemos de alimentar as nossas almas. Mas a palavra de Tiago para eles, e essa ideia do lavrador, é que assim como eles precisavam esperar a chuva vir, esperava a chuva cair, posteriormente a semente produzir, devemos ter esperança no Senhor. E sobre isso o salmista vai dizer lá no Salmo 27, no versículo 14: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Talvez o salmista, nesse momento, ele de uma forma profunda, ele busca o alívio no Senhor. Ele estava provavelmente desesperado, mas ele sabia que precisava ter paciência e precisava confiar no Senhor. Eu poderia dizer que Davi, ele sabia muito bem como definir a palavra esperança. Davi aprendera a esperar através de suas experiências. Davi, ele fora ungido como rei com 16 anos de idade. Ele só veio assumir o trono com 30. E nesse interstício de tempo, ele passou por muita luta, por muita tribulação. Ele foi perseguido pelo rei Saul, mas ele sabia que a promessa de Deus se cumpriria na vida dele. Ele cria no cumprimento dessa promessa, e Deus cumpriu exatamente aquilo que falou que faria na vida de Davi. E esse testemunho de Davi, a sua experiência, o cumprimento da promessa de Deus na vida de Davi, nos mostra que às vezes precisamos esperar. Esperar é, de certa forma, um testemunho de fé, e também talvez uma poderosa exortação para a nossa perseverança. Ele vai dizer no Salmo 40: esperei com paciência pela ajuda de Deus, e Ele me escutou e ouviu o meu pedido de socorro. Ele vai dizer: tirou-me de uma cova perigosa, de um poço de lama, e me pôs seguro em cima de uma rocha e firmou os meus passos. Também indica este salmo
Esse salmo expressa a experiência dele, a experiência de Davi, em face de uma oração que Deus havia respondido. Deus o livrou de grandes problemas, talvez da morte que batia a sua porta, ou quem sabe proporcionou este inspirado cântico de louvor e adoração a Deus. Percebemos que Davi expressa a bondade. Há uma outra versão desse versículo que diz: esperei com paciência pela ajuda do Senhor, e Ele se voltou para mim e ouviu meus pedidos de socorro. Interessante que no texto hebraico há uma ênfase nessa palavra, e a ênfase é muito grande no conceito de esperar no Senhor por um longo tempo um longo tempo em meio à angústia. Às vezes temos que esperar sim. O crente deve esperar no Senhor em meio ao sofrimento, sem desistir, aguardando o tempo da resposta de Deus. Eu poderia dizer que enquanto o crente espera no Senhor, sua fé é verdadeiramente provada, aperfeiçoada e aprovada. A nossa consciência não pode ser maior que o nosso Senhor. A nossa consciência não pode ser maior do que a nossa vontade. A nossa consciência não pode ser o nosso guia. Não podemos simplesmente deixar a nossa consciência tomar conta de nós e fazer com que nos desesperemos. Não podemos fingir que esperamos em Deus e simplesmente não fazermos o que Ele diz. Eu sei que às vezes esperar em Deus não é fácil. É um grande exercício de fé. Talvez você esteja agora pensando, mas às vezes eu oro, eu falo com Deus e parece que Ele não está me ouvindo, parece que Ele não me ouve, Ele não me responde, parece que Ele não se importa comigo, parece que Ele não compreende a urgência da minha situação. Talvez você pense que Ele não está no controle, mas se você pensa assim, você está enganado. A Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Eu quero dizer para você que Deus está no controle agora. Deus esteve no controle ontem e Deus estará no controle amanhã. Eu quero dizer que Deus ouviu as suas orações ontem, Deus ouve as suas orações hoje, e Deus continuará ouvindo as suas orações amanhã. Eu quero que você saiba que Deus se importa com você agora. Deus se importa hoje, como Deus se importou ontem, e Deus se importará amanhã. Me faz lembrar do que disse o profeta Isaías, falando para o povo a respeito de Deus. Ele dizendo: os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e os meus caminhos vão muito além dos caminhos de vocês. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que os pensamentos de vocês. Esse Deus, que na verdade derrama sobre nós toda a sua graça, esse Deus ultrapassa todo o nosso entendimento. Mas quando olhamos a sua palavra, temos a garantia, através da sua palavra, que Ele virá de forma eficiente, irá nos socorrer, porque Ele é fiel, Ele é poderoso e Ele é misericordioso. Ele compreende a urgência das nossas petições. Ele nunca se esquece de nós. Às vezes Ele permite que esperemos, para que sejamos renovados, para que aprendamos um pouco mais do que é depender do Senhor. Mas uma coisa eu tenho certeza, e Jeremias vai dizer, que bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que busca o Senhor. Então este é o Senhor que nós servimos.
Eu quero que você nesta noite entenda que o Senhor está bem pertinho de você aí onde você está. Porque onde você está, reunido no nome do Senhor Jesus Cristo, aí está o nosso Deus. Eu gosto muito do Salmo 25. Este salmo ensina o verdadeiro significado do cuidado de Deus. E sobre o cuidado de Deus, o salmista vai falar sobre a esperança. E ensina o significado de que seja a esperança. E aí o salmista vai dizer no versículo 4: Senhor, ensina-me a saber os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade, e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo dia. Visto que a confiança do salmista estava no Senhor, ele estava rogando ao Senhor para que não fosse confundido, para não ser desapontado. Esperar no Senhor é conhecer os caminhos do Senhor e aprender a viver dentro da sua vontade. Por isso, não se desespere. Espere no Senhor. Porque aqueles que esperam no Senhor e que não buscam fazer a palavra do Senhor, o texto vai dizer que é semelhante a uma pessoa que constrói a sua casa e que cava um buraco bem fundo e ali coloca os alicerces em uma rocha firme. Aquele que não confia no Senhor é o contrário. Ele vai tentar construir a sua casa apenas no lugar sem muita profundidade. Aquele que ouve a palavra do Senhor e obedece, constrói a sua casa na rocha firme. Mas aquele que não tem um alicerce verdadeiro, a sua casa é construída sobre areia, e quando as águas das enchentes sobem e batem contra essa casa, ela cai. Mas a casa que é construída na rocha, quando essa água bate sobre a casa, ela continua firme, alicerçada. Se esperarmos de fato no Senhor, eu tenho certeza, amado, que a sua alma estará em paz, que haverá tranquilidade no seu coração. Eu diria que existe uma estreita relação entre fé e esperança, porque só esperamos em Deus de verdade através da nossa fé, porque sabemos que Ele sempre estará conosco. Esperar em Deus por fé é ter a possibilidade de ver o fim através do começo. Quando a gente percebe o momento que estamos vivendo, a gente sabe que não importa o que venha a acontecer, estaremos bem, porque o nosso Deus cuida de nós. Ele cuida da minha vida, Ele cuida da sua vida. Por isso você precisa, eu preciso, nós precisamos esperar em Deus. E para finalmente encerrarmos esta nossa reflexão, ele também fala sobre outra coisa chamada coragem. O salmista vai dizer: o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo, não ficarei com medo de ninguém. Eu diria que o medo é um tipo de sentimento que muitas vezes nos aprisiona dentro de nós mesmos. É uma tempestade negra que muitas vezes nos domina. Ficamos à mercê da vontade alheia, porque a nossa fé, ela não, muitas vezes não está firmada no Senhor, mas apenas nas circunstâncias. E quando isso acontece, ficamos à mercê da vontade do medo, e por ele somos conduzidos, como se uma terrível sombra nos envolvesse, e aí nos acovardamos, não conseguimos ter iniciativa, porque o medo nos paralisa. Cada um de nós, em algum momento de nossas vidas, fomos prisioneiros de um determinado medo. Alguns têm medo de falar em público, outros medo de ficar doentes, alguns têm medo
com insegurança, medo de ser mal interpretado. Mas como vencer o medo? E Tiago estava levando essa palavra de fé para que eles vencessem o medo. Não se esqueçam, Jesus não vai demorar. Ele logo virá. Não fiquem atribulados, não fiquem angustiados. Tenham fé, tenham coragem. Os problemas precisam ser enfrentados corajosamente, sejam quais forem. Quando o salmista Davi ele descobriu que Deus era sua luz, sua salvação e sua fortaleza, ele não teve medo. Mesmo diante da perseguição do rei Saul, ele continuou firme, porque ele sabia que Deus era a sua fortaleza, era o seu socorro, era a sua segurança. E quando o Senhor é a nossa segurança, não há lugar para o medo nem para o terror. Ele sabia que o Senhor era a sua paz. E quando a paz de Cristo está em nós, não vivemos em face das circunstâncias, não somos condicionadas por ela. Esta paz, ela é incondicional, mesmo diante dos problemas que estamos vivendo, mesmo diante desta pandemia, nós temos paz em Cristo Jesus, porque Ele é o príncipe da paz. Não nos desesperamos, porque Ele é a nossa força, Ele é o nosso escudo, Ele é a nossa proteção, a sua sombra nos protege. Ele é o Deus que está conosco, Ele é o Deus que nos cerca, Ele é o Deus que nos conduz. Por isso você não precisa ter medo, porque a sua vida está guardada no Senhor. Me faz lembrar do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que edificam. O Senhor é o edificador do seu lar, da sua casa. É o Senhor que toma conta da sua vida. É o Senhor que toma conta dos seus filhos. É o Senhor que te protege de dia e de noite. Mesmo quando você está dormindo, o Senhor está protegendo a sua vida. Ele é a sua salvação, Ele é a sua força, Ele é o seu Deus. Você não precisa ter medo. E falando a respeito do medo, Isaías vai dizer lá no capítulo 41, no versículo 10, você não precisa ter medo, porque eu sou o Senhor teu Deus, e eu te darei forças. Eu vou ajudar a manter você de pé. Eu vou ajudar a manter você firme. Com a minha mão vitoriosa, eu estarei protegendo você. Essas são as promessas de Deus para você, assim como eram as promessas de Deus para a nação de Israel. E Ele promete que sempre estará conosco. Ele promete que as nossas vidas estão guardadas por Ele. A presença do Senhor prova que Ele cuida de você. A presença de Deus está conosco. Ele disse: eu estou contigo. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, do versículo 3 e 4. Ouça isso. Escute o que Paulo vai dizer. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus.
Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Temos acesso, livres diante de Deus, e podemos entrar com ousadia no seu santuário pelo seu sangue, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou através da sua carne. Cheguemos a Ele, como disse Paulo em Hebreus. Cheguemos com um verdadeiro coração em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Deus estabeleceu uma relação de intimidade e de comunhão com você. Por isso somos convidados a confiarmos no Senhor. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, estará com vocês. Nunca deixará vocês e nunca abandonará vocês. E falando para Josué, ele vai dizer: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Que Deus te abençoe grandemente. Que a graça do Senhor seja derramada sobre a sua vida. Que a proteção do Senhor continue na sua casa, no seio da sua família. E que você perceba diariamente a proteção do Senhor. Vamos orar. Vamos falar com Deus agora. E logo depois nós iremos encerrar com um cântico de louvor e gratidão a Deus. Senhor, como é bom saber que as nossas vidas estão guardadas em Tuas mãos. Como é bom saber, Deus, que Tu és bom, mesmo sem merecermos nada. O Senhor continua cuidando de nós. Diante do que estamos vivendo, diante dos problemas que tem assolado o mundo, tem assolado o Brasil, tem assolado as cidades brasileiras, eu sei que o Senhor não se esquece de nós, porque a Tua palavra nos afirma, Pai, que é o Senhor que sustenta todas as coisas, com mãos fortes e poderosas. Por isso, que o Senhor continue cuidando de cada família, Deus, de cada membro e congregado desta igreja, cada um que participa agora conosco desta live, cada um, Deus, amigo, que também encontra-se ouvindo a Tua palavra neste momento. Que o Senhor possa derramar a Tua graça e a Tua misericórdia sobre a vida de cada um deles. Obrigado, Deus, porque não estamos desesperados. Obrigado, Senhor, porque cremos. Temos a certeza, Pai, temos a convicção, Deus, que és o Senhor da igreja e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus sejam com todos, agora e para todos sempre. Amém.
Que Deus os abençoe. Vamos encerrar entoando esta canção. Yes.